A Rússia é um país de extremos. De um lado, o frio cortante da Sibéria congela rios, florestas e horizontes sem fim. Do outro, o brilho dourado das cúpulas de Moscou reluz sob o sol como se quisesse lembrar o mundo de que mesmo sob o gelo há fogo e vida pulsando. É uma terra de contrastes onde o passado imperial se mistura ao aço da modernidade, onde a fé ortodoxa convive com o poder político e onde o silêncio das estepes ecoa a mesma força que um dia fez nascer impérios. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do planeta, atravessando 11 fusos horários e unindo 2 continentes, Europa e Ásia. Ela é tão vasta que parece impossível compreendê-la completamente. Do Mar Báltico até o Pacífico, dos Montes Urais às geleiras do Ártico, a Rússia não é apenas uma nação, é um universo em si mesma. Falar da Rússia é mergulhar em um oceano de histórias, é revisitar o tempo dos czares e das coroas de ouro, das revoluções que mudaram o mundo, dos poetas que revelaram a alma humana e dos cosmonautas que tocaram as estrelas. Reentrar num território onde cada pedra tem um passado, cada monumento guarda um segredo e cada cidadão carrega em si o peso e o orgulho de séculos de superação. A Rússia não é apenas um país, é uma ideia que atravessou o tempo, uma ideia de resistência, de orgulho nacional e de identidade inabalável. O povo russo aprendeu ao longo dos séculos a suportar o frio, as guerras, as perdas e as mudanças, mas nunca perdeu o amor pela sua terra, nem o sentimento de pertencer a algo maior do que si mesmo. Quando se observa o mapa, a Rússia impressiona pela grandiosidade. Mas o que realmente define sua grandeza não são seus territórios, e sim sua alma. Uma alma intensa, profunda, poética e indomável. Suas catedrais coloridas, que parecem saídas de um conto de fadas, contam histórias de fé e glória. Seus poetas e escritores como Tolstói e Dostoiévski decifraram o coração humano como poucos. Suas paisagens, ora congeladas, ora floridas, lembram ao mundo que beleza e dureza podem caminhar lado a lado. A Rússia é um país que não se explica, se sente. É a fusão entre a espiritualidade oriental e a racionalidade ocidental. É o choque entre tradição e revolução, entre o silêncio do campo e o ruído das metrópoles. Um lugar onde o tempo parece se mover em outra cadência e onde cada geração carrega consigo o eco das anteriores. Neste vídeo, vamos viajar pela Rússia de forma completa, da história à cultura, da fé à tecnologia, das florestas geladas aos palácios dourados, dos tempos dos czares à era moderna. Vamos cruzar o país de leste a oeste, do coração espiritual de Moscou até a Sibéria infinita, entendendo como esse gigante moldou o destino do mundo. Prepare-se para conhecer o maior país do planeta, uma nação que desafia limites geográficos e mentais, um país que desperta respeito, medo e admiração em igual medida, um território de glórias e dores, de conquistas e sacrifícios, de lágrimas e vitórias. A Rússia é o espelho da própria humanidade, vasta, contraditória, bela e indestrutível. E é nessa imensidão que começa a nossa jornada. A história da Rússia é como um rio que atravessa séculos, mudando de forma, de curso e de cor, mas sem jamais perder sua força. Tudo começa por volta do século IX, quando um grupo de tribos eslavas, conhecidas como os Rus de Kiev, se uniu sob um mesmo poder. Essa federação primitiva daria origem ao nome Rússia e ao primeiro grande estado do mundo eslavo oriental. Naquela época, o território ainda era selvagem, coberto por florestas e rios gelados. Os Rus foram navegadores, guerreiros e comerciantes, ligando o Báltico ao Mar Negro e abrindo caminho para uma civilização que nascia sob o signo da fé e da espada. Com o tempo, Kiev se tornou o coração de uma nova cultura, profundamente influenciada pelo cristianismo ortodoxo vindo de Bizâncio. As igrejas erguidas com cúpulas douradas refletiam o poder da fé e o sonho de uma grande nação. Mas a unidade não duraria. Invasões, guerras internas e o peso dos mongóis fragmentariam a região por séculos, até o surgimento de um novo centro de poder, Moscou. Foi ali, nas planícies do centro da Rússia,
que nasceu o Império. A partir do século XV, os príncipes de Moscou começaram a reunir os territórios vizinhos sob um único comando. O mais famoso deles, Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, foi coroado em 1547 como o primeiro czar da Rússia. O título czar deriva de César e não era apenas um nome, era uma declaração de ambição imperial. Sob Ivan, a Rússia expandiu suas fronteiras, conquistou novos povos e consolidou sua autoridade, mas também mergulhou em um reinado de terror, marcado por perseguições e execuções. Ivan construiu um império, mas o fez com mãos de ferro e sangue. Nos séculos seguintes, o trono russo seria ocupado por figuras que moldariam o destino não só do país, mas do mundo. Pedro o Grande, no início do século XVIII, transformou a Rússia. Fascinado pela Europa, ele modernizou o exército, construiu frotas, abriu portos e fundou uma nova capital, São Petersburgo, a janela para o Ocidente. Sob Pedro, a Rússia deixou de ser uma potência regional e se tornou um império europeu. Depois dele veio Catarina, a Grande, uma das mulheres mais influentes da história. Inteligente, diplomática e implacável, Catarina expandiu ainda mais as fronteiras russas, incentivou as artes, a filosofia e o conhecimento e transformou o império em um centro de poder e cultura. Sob seu governo, palácios reluzentes e bibliotecas inteiras floresceram, enquanto o povo comum, nos campos gelados, continuava vivendo sob duras condições. Essa contradição profunda entre luxo e pobreza, entre poder e sofrimento, sempre acompanhou a Rússia. O brilho dos czares iluminava os salões de cristal, mas nas aldeias, milhões de camponeses viviam na escuridão da miséria. Era um império de glórias e feridas, e foi justamente essa desigualdade que semeou o início da grande mudança. No início do século XX, o império começou a ruir. As guerras, a fome e o autoritarismo abalaram a confiança do povo. E em 1917, uma faísca incendiou o país, a Revolução Russa. O último czar, Nicolau II, foi derrubado, e com ele terminou uma dinastia que governara por mais de 300 anos. O povo clamava por pão, paz e terra. Do caos emergiu um novo poder, Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques, prometendo igualdade e justiça social. Nascia então a União Soviética, o maior experimento político do século XX. Uma nova bandeira vermelha tremulava sobre Moscou, simbolizando a vitória dos trabalhadores, mas também o início de um regime duro e centralizado. Após a morte de Lenin, o poder caiu nas mãos de um homem que mudaria a história, Joseph Stalin. Sob ele, a Rússia foi transformada numa máquina industrial e militar de proporções gigantescas. Cidades foram erguidas, ferrovias atravessaram o gelo e fábricas rugiram noite e dia. Mas o preço foi altíssimo. Milhões de vidas perdidas em purgas, deportações e campos de trabalho. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Rússia foi novamente chamada a provar sua força. Em 1941, a Alemanha nazista invadiu o território soviético e o conflito se tornou uma luta pela sobrevivência. A Batalha de Stalingrado, travada nas ruínas de uma cidade destruída, foi um dos confrontos mais brutais da história humana. Famílias inteiras morreram, cidades foram reduzidas a cinzas, mas o povo russo resistiu. Stalingrado se tornou símbolo da coragem e do sacrifício, e ao final da guerra, a União Soviética emergiu como uma das duas superpotências do planeta. Mas a vitória trouxe também um novo tipo de guerra, a Guerra Fria. Durante quase meio século, o mundo viveu dividido entre dois blocos, Estados Unidos e União Soviética. Uma guerra sem batalhas diretas, mas travada nas sombras, com espionagem, corrida armamentista e a conquista do espaço. Foi a era do medo nuclear, da propaganda e da constante tensão. A União Soviética parecia invencível, porém, dentro de suas fronteiras, cresciam o desgaste econômico, o cansaço político e o desejo de mudança. E assim, em 1991, o Império Vermelho desmoronou. O colosso soviético, que um dia desafiou o mundo, desfez-se em poucos meses. Nascia a Federação Russa, um novo país com um velho nome, herdeiro de uma glória
e de um trauma. O período pós-soviético foi turbulento. Crises econômicas, queda de prestígio e busca por identidade. Até que no início dos anos 2000 surge uma nova figura no poder, Vladimir Putin. Para muitos, ele representa a restauração da força nacional. Para outros, um retorno ao autoritarismo. Sob seu comando, a Rússia voltou a se afirmar como potência militar e política, ao mesmo tempo em que tenta equilibrar tradição e modernidade, orgulho e pragmatismo. Hoje, ao olhar para o passado, percebe-se que a história da Rússia nunca foi linear. É feita de renascimentos e ruínas, de revoluções e reconstruções. É uma história escrita com suor, sangue e fé, e que mesmo após 1000 anos continua viva, moldando o presente e inspirando o futuro. A Rússia aprendeu, mais do que qualquer outro país, que cada inverno traz um novo começo. E é por isso que, em meio à dor e à glória, ela segue de pé, eterna, enigmática e indomável. Poucos povos no mundo possuem uma cultura tão densa, emocional e filosófica quanto o povo russo. Falar da cultura russa é falar de uma alma coletiva moldada por séculos de frio, fé, luta e resistência. É uma cultura que reflete, em cada expressão artística, a profundidade espiritual de um povo acostumado a olhar para dentro de si mesmo. Porque durante muito tempo, o mundo lá fora foi duro demais. A literatura russa é um dos maiores tesouros da humanidade. Mais do que contar histórias, os escritores russos mergulharam na essência da alma humana, explorando suas contradições, culpas e esperanças. Lev Tolstói, com Guerra e Paz, e Ana Karenina, revelou o drama moral e social da Rússia imperial, misturando filosofia e emoção. Fyodor Dostoiévski, com obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, desnudou o conflito entre fé e razão, pecado e perdão, em um tom quase profético. Anton Chekhov, com sua sutileza teatral, mostrou o cotidiano e a fragilidade dos sonhos humanos. Ler os clássicos russos é sentir a profundidade de uma alma coletiva que nunca se contentou com o superficial. A música e a dança também ocupam um papel central no coração da Rússia. O Balé Bolshoi, em Moscou, é mais do que uma companhia artística. É um símbolo nacional. Lá, cada movimento de uma bailarina é resultado de uma disciplina quase militar e de uma sensibilidade única. O balé russo, com suas coreografias elegantes e expressivas, encantou plateias de todo o mundo. Na música, nomes como Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov e Igor Stravinsky deixaram marcas eternas. De O Lago dos Cisnes à Sagração da Primavera, as melodias russas são como paisagens sonoras, ora melancólicas e introspectivas, ora grandiosas e tempestuosas. A força emocional dessas composições reflete o próprio caráter russo, intenso, apaixonado e resiliente. A arquitetura russa é outro testemunho de sua singularidade. A Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, é talvez o monumento mais icônico do país, com suas cúpulas coloridas e formas que parecem saídas de um conto de fadas. Esse estilo, que mistura influências bizantinas, orientais e europeias, é um retrato da própria história da Rússia. Um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Os Kremlins, antigas fortalezas de tijolos vermelhos, as catedrais douradas e os palácios imperiais de São Petersburgo formam um mosaico que combina poder, beleza e misticismo. Outro pilar essencial da cultura russa é a religião ortodoxa. Durante o período soviético, a fé foi duramente reprimida. Igrejas foram fechadas, ícones destruídos e padres perseguidos. Mas com o fim da União Soviética, a espiritualidade voltou a florescer com vigor. Hoje, as igrejas ortodoxas, com seus cantos litúrgicos e ícones dourados, estão novamente cheias. A fé, para muitos russos, é mais do que crença. É identidade, herança e força interior. Ela oferece sentido e consolo em uma terra acostumada a suportar provações históricas e naturais. A cultura popular russa também é profundamente rica e simbólica. O samovar, tradicional utensílio para preparar chá,
é um ícone de hospitalidade e convivência. Em torno dele, famílias e amigos se reúnem para conversar, rir e refletir. Um ritual simples que expressa o calor humano em meio ao frio rigoroso. As matrioscas, bonecas de madeira que se encaixam umas dentro das outras, representam a continuidade da vida, a força da família e a complexidade do ser humano. Cada boneca guarda outra como se dissesse: há sempre mais dentro de nós do que o mundo pode ver. As canções folclóricas, muitas vezes melancólicas, falam de amor, saudade e coragem. A música popular russa, acompanhada pelo som do acordeão, traduz o espírito de um povo que sabe transformar sofrimento em arte. A relação dos russos com a natureza também é uma parte viva de sua cultura. As estações do ano são celebradas como eventos espirituais. O florescer da primavera, o calor efêmero do verão, o dourado do outono e o branco infinito do inverno. Cada mudança de estação inspira festas, poesias e rituais. O inverno, especialmente, é quase um personagem da cultura russa, um inimigo e um aliado, que ensina o povo a resistir, adaptar-se e encontrar beleza até nas paisagens congeladas. No cotidiano, o povo russo se mostra contraditório e encantador. Há uma frieza inicial no trato, mas uma vez conquistada a confiança, o calor humano é surpreendente. As conversas são profundas, o humor é sarcástico e a amizade é leal. O sofrimento, longe de ser algo a esconder, é visto como uma forma de purificação, um meio de crescer espiritualmente. Essa visão, que atravessa séculos, moldou a psicologia russa e está presente em toda sua arte, filosofia e modo de vida. Por fim, há o orgulho nacional, uma força silenciosa que une o povo. Mesmo após guerras, crises e revoluções, o sentimento de ser russo continua inabalável. É um orgulho que vem não da riqueza material, mas da capacidade de resistir, de criar beleza em meio à adversidade e de carregar no coração uma alma profunda e indomável. A cultura russa, portanto, é uma viagem pela alma humana, uma mistura de fé, arte, dor e transcendência. Ela não se entende apenas com a razão, mas com o coração. Porque, no fim, ser russo é isso: viver intensamente, sofrer profundamente e sonhar infinitamente. A Rússia é uma nação que desafia os limites do imaginável. É o maior país do mundo, cobrindo mais de 1/8 da superfície terrestre, e sua imensidão guarda uma diversidade natural que parece pertencer a vários planetas em um só. Das terras congeladas do Círculo Polar Ártico, as montanhas ensolaradas do Cáucaso, das planícies infinitas da Sibéria, as avenidas luxuosas de Moscou e São Petersburgo, a Rússia é uma colcha de retalhos de paisagens, culturas e contrastes que fascinam qualquer viajante. Ao norte, o país toca o Ártico. Lá, as noites de inverno parecem eternas, mergulhando tudo em escuridão e silêncio, até que, de repente, o céu se acende em auroras boreais de cores dançantes, verdes, azuis e violetas. É um espetáculo místico que muitos russos descrevem como o suspiro da alma da terra. As regiões árticas, como Murmansk e a península de Kola, abrigam povos nômades como os Nenets, que ainda hoje criam renas e mantêm tradições ancestrais em meio ao frio extremo. Ao sul, o cenário muda completamente. As montanhas do Cáucaso, na fronteira com a Geórgia, se erguem como muralhas naturais, com picos cobertos de neve o ano todo. O Monte Elbrus, o ponto mais alto da Europa, domina a paisagem com seus 5.642 metros de altitude. Nessa região, natureza e espiritualidade se misturam. Mosteiros ortodoxos antigos se escondem entre penhascos, e pequenas vilas mantêm uma hospitalidade calorosa e uma culinária rica em sabores e tradições. No coração do país, estende-se a Sibéria, um território tão vasto e misterioso que se tornou sinônimo de isolamento e poder da natureza. São florestas boreais intermináveis, a taiga, rios grandiosos e paisagens quase intocadas. É ali que se encontra uma das maiores joias naturais do planeta, o Lago Baikal. Com mais de 1.600 metros de profundidade,
O Baikal guarda cerca de 20% da água doce do mundo. Suas águas são tão puras que, em alguns pontos, é possível enxergar até 40 metros de profundidade. No inverno, o lago se transforma em um espelho de gelo azul, com fissuras que desenham padrões hipnotizantes e bolhas congeladas que parecem suspensas no tempo. O Baikal é lar de espécies únicas, como o golomianca, um peixe transparente, e a foca nerpa, a única foca de água doce do mundo. Mas a Sibéria é mais do que um lugar, é uma sensação, um espaço de solidão, silêncio e beleza primitiva. Lá, o frio extremo molda não apenas a paisagem, mas também o espírito humano. O tigre siberiano, os lobos cinzentos e os ursos pardos ainda percorrem essas terras, lembrando que a Rússia profunda pertence, antes de tudo, à natureza. À medida que se viaja para o oeste, a paisagem se transforma novamente. A natureza dá lugar à civilização, e o coração urbano da Rússia começa a pulsar. É na parte europeia que se encontram suas grandes cidades, verdadeiras expressões da alma russa moderna. Moscou, a capital, é o centro político, econômico e espiritual do país. Uma cidade monumental, onde o passado e o futuro se encontram a cada esquina. No coração de Moscou está a Praça Vermelha, ladeada pelo Kremlin, sede do governo russo e símbolo de poder há séculos. A poucos passos dali, a Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas, parece saída de um sonho. Mas Moscou também é surpreendentemente moderna. Suas estações de metrô, conhecidas como os Palácios do Povo, são verdadeiras obras de arte subterrâneas, decoradas com mármore, mosaicos, esculturas e lustres de cristal. O metrô moscovita é não apenas um meio de transporte, mas uma galeria de arte viva que celebra a história e a glória da Rússia. Mais ao norte, banhada pelo rio Neva e pelos ventos do Mar Báltico, está São Petersburgo, a cidade dos czares e das águas. Fundada por Pedro o Grande em 1703, ela foi projetada para ser a janela da Rússia para a Europa. São Petersburgo é uma sinfonia de canais, pontes, palácios e igrejas que brilham sob a luz branca do verão. O Museu Hermitage, instalado no antigo Palácio de Inverno, é um dos maiores do mundo, com mais de 3 milhões de peças de arte, de Leonardo da Vinci a Rembrandt, de Rafael a Van Gogh. Caminhar por suas salas é atravessar séculos de genialidade humana. A cidade também é conhecida por seus dias brancos, quando o sol quase não se põe, e a noite se mistura à aurora. Durante esse período, São Petersburgo se transforma. Concertos, festivais e casamentos acontecem pelas ruas, e a cidade vibra em celebração. Mas a Rússia não se resume apenas às suas duas metrópoles mais famosas. O país é uma constelação de cidades e culturas. Kazan, por exemplo, é a capital do Tartaristão e um símbolo de convivência entre o Islã e o cristianismo. Suas mesquitas e igrejas dividem harmoniosamente o mesmo horizonte. Novosibirsk, a terceira maior cidade do país, é o coração da Sibéria moderna, um polo de ciência, tecnologia e indústria. Já Vladivostok, no extremo leste, é uma cidade portuária de alma asiática, banhada pelo Pacífico e próxima da China, da Coreia e do Japão. Viajar pela Rússia é cruzar mundos dentro de um só país. É sair do luxo imperial dos palácios de São Petersburgo e chegar às aldeias de madeira escondidas entre florestas. É pegar o trem transiberiano, o mais longo do planeta, e atravessar 9.000 quilômetros entre Moscou e Vladivostok, uma jornada de 7 fusos horários, onde cada estação revela uma nova face da Rússia. A grandiosidade das paisagens, a imponência das cidades e o mistério que envolve cada região fazem da Rússia um universo em si mesma. É um país que parece conter todos os climas, todos os contrastes e todos os sonhos. Um lugar onde o passado sussurra nas catedrais douradas e o vento da Sibéria sopra, lembrando que, acima de tudo, a Rússia é eterna, vasta, poderosa e profundamente bela. A Rússia não é apenas uma terra de poetas, guerreiros e catedrais douradas. É também o berço de algumas das maiores conquistas científicas da humanidade. Ao longo do século XX,
Especialmente durante a Guerra Fria, o país se transformou em um laboratório de inovação e em um símbolo de poder tecnológico. O espaço, os átomos, as máquinas e a energia tornaram-se instrumentos de orgulho nacional e expressão de soberania. Tudo começou com um estalo de rádio vindo do céu, em outubro de 1957. O Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, cruzava a órbita com seu sinal repetitivo e hipnótico. O mundo inteiro olhou para o espaço e viu a bandeira da União Soviética brilhar entre as estrelas. Aquela pequena esfera metálica, pesando apenas 83 quilos, mudou para sempre a história da humanidade. A partir daquele momento, começava oficialmente a corrida espacial, e a Rússia estava na frente. Mas a verdadeira glória viria poucos anos depois. Em 12 de abril de 1961, um jovem de 27 anos, chamado Yuri Gagarin, embarcou em uma nave chamada Vostok 1 e se tornou o primeiro ser humano a viajar ao espaço. Ao avistar a Terra do alto da órbita, Gagarin pronunciou a frase que ecoaria eternamente: "A Terra é azul". Essas 3 palavras tornaram-se um mantra do orgulho russo, símbolo da união entre coragem humana e genialidade científica. Gagarin voltou à Terra como herói universal, e seu sorriso estampou cartazes, moedas e murais. Para a União Soviética, aquele feito não era apenas uma vitória tecnológica. Era uma prova de que o país podia desafiar os limites do impossível. A ciência e a tecnologia tornaram-se pilares da identidade nacional. O governo investia pesado em educação científica, engenharia e pesquisa, formando gerações inteiras de matemáticos, físicos e engenheiros de elite. A figura do cientista soviético, austero, dedicado e patriótico, tornou-se um símbolo cultural, tanto quanto o soldado e o cosmonauta. Nas décadas seguintes, a Rússia continuou a expandir seu domínio no espaço. A Estação Espacial Mir, lançada em 1986, foi a primeira estação permanente habitada no espaço e operou por 15 anos, servindo de base para inúmeros experimentos e avanços tecnológicos. Depois, já na era moderna, a Roscosmos, agência espacial russa, assumiu o legado soviético e tornou-se parceira essencial na Estação Espacial Internacional, ISS. Durante anos, as cápsulas Soyuz foram o principal meio de transporte de astronautas ao espaço, um testemunho da confiabilidade e da engenharia de ponta russa. Mas o orgulho científico russo não se limita à corrida espacial. O país sempre foi uma potência em física, química, medicina e engenharia. Laboratórios russos deram contribuições fundamentais à pesquisa nuclear, à exploração do Ártico e ao desenvolvimento de novas ligas metálicas e tecnologias de propulsão. A tradição de excelência acadêmica é mantida em instituições como a Universidade Estatal de Moscou e o Instituto Kurchatov, centros de saber respeitados no mundo inteiro. No campo da energia, a Rússia ocupa um papel central no tabuleiro global. É um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e gás natural, controlando parte significativa do abastecimento energético da Europa. Essa abundância de recursos faz do país uma potência geopolítica, mas também uma força tecnológica, com avançadas redes de exploração e transporte subterrâneo que cruzam milhares de quilômetros de território. Nos últimos anos, a Rússia também tem investido em robótica, inteligência artificial e defesa cibernética. Projetos ligados à engenharia militar, aviônica e tecnologia de mísseis hipersônicos mantêm o país entre as nações mais avançadas do planeta em termos de inovação estratégica. Apesar das crises econômicas e das sanções internacionais, o sistema educacional russo continua formando mentes brilhantes. Engenheiros físicos e matemáticos formados em Moscou, São Petersburgo, Kazan e Novosibirsk são reconhecidos internacionalmente pela solidez técnica e pelo raciocínio lógico impecável. A cultura científica russa, moldada na disciplina e no rigor, continua sendo uma das mais fortes heranças do país. No fim das contas, o que move essa tradição não é apenas o desejo de progresso, é o orgulho de vencer o impossível. A mesma força que ergueu palácios sobre o gelo e cidades no deserto
também lançou foguetes rumo às estrelas. Na Rússia, a ciência não é vista apenas como conhecimento, mas como missão. Um chamado para elevar a humanidade e lembrar ao mundo que, para o povo russo, o céu nunca foi o limite. A Rússia contemporânea é um país de contrastes intensos, um território onde a modernidade tecnológica convive com o orgulho das tradições e a lembrança viva de seu passado imperial e soviético. Desde o colapso da União Soviética em 1991, a nação passou por transformações profundas, políticas, sociais e econômicas, e ainda hoje busca definir sua identidade no cenário global. Após o caos econômico e político dos anos 1990, a ascensão de Vladimir Putin ao poder no ano 2000 marcou uma nova era. Ex-agente da KGB, Putin prometeu restaurar a ordem, o orgulho e a autoridade do Estado. Para grande parte do povo russo, ele representou a volta da estabilidade e da dignidade nacional. Sob seu governo, a Rússia recuperou influência militar e geopolítica, reposicionando-se como uma das principais potências do mundo. Essa liderança consolidou um modelo político fortemente centralizado, onde o Estado exerce controle sobre os principais setores da sociedade, da mídia às grandes corporações. O sistema político russo é frequentemente descrito como uma democracia soberana, expressão usada para indicar que, embora haja eleições, o poder é mantido sob rígido controle do Kremlin. Para muitos ocidentais, isso é sinônimo de autoritarismo. Mas para boa parte dos russos é sinônimo de ordem e segurança. O povo russo, moldado por séculos de guerras, invernos rigorosos e crises históricas, valoriza a resiliência e o patriotismo. A ideia de que a Rússia precisa de um governo forte é quase um consenso cultural. O conceito de Mãe Rússia, presente na literatura, na música e na espiritualidade, simboliza essa relação emocional com o Estado, um vínculo que mistura amor, dever e sacrifício. Defender a pátria é mais que obrigação, é uma vocação espiritual. No plano internacional, a Rússia busca equilibrar-se entre o Oriente e o Ocidente. Ao mesmo tempo em que mantém uma postura de confronto com os Estados Unidos e a União Europeia, aprofunda laços estratégicos com a China, a Índia, o Irã e países da América Latina e da África. Essa política de múltiplos eixos é parte da visão russa de um mundo multipolar, onde nenhuma nação domina sozinha. Em termos econômicos, o país enfrenta sanções e pressões externas, especialmente após eventos como a anexação da Crimeia em 2014 e os conflitos mais recentes com o Ocidente. No entanto, essas restrições também impulsionaram um movimento interno de autossuficiência, levando o governo a investir mais na indústria nacional, na agricultura e na tecnologia militar e espacial. Culturalmente, a Rússia moderna tenta conciliar tradição e futuro. Moscou e São Petersburgo são centros vibrantes de inovação, arte e negócios. A juventude urbana consome moda internacional, usa aplicativos globais e fala inglês, mas ao mesmo tempo mantém orgulho das raízes da língua e da história nacional. Nas regiões rurais, a vida ainda segue o ritmo das estações, das colheitas e das festas religiosas ortodoxas, lembrando que a alma russa nunca se separa de sua espiritualidade ancestral. A Igreja Ortodoxa Russa, outrora perseguida durante o regime soviético, recuperou um papel central na sociedade. Hoje, ela é vista como guardiã da moral e da identidade nacional. Em eventos públicos e cerimônias de Estado, é comum ver líderes políticos e religiosos lado a lado, simbolizando a união entre fé, tradição e poder. No cenário geopolítico, a Rússia atua com pragmatismo e estratégia. Participa ativamente de blocos como o BRICS, junto com Brasil, Índia, China e África do Sul, defendendo uma nova ordem mundial baseada em soberania nacional e cooperação entre potências emergentes. Também investe em diplomacia cultural, usando o cinema, o esporte e a literatura para manter viva sua imagem de nação culta e influente. Apesar das críticas e desafios, o poder simbólico da Rússia permanece inegável. Ela não é apenas um país,
É uma civilização com valores próprios, uma herança cultural e espiritual que transcende fronteiras. O Ruski Mir, ou mundo russo, é mais que geopolítica. É uma ideia de destino comum, de identidade compartilhada, que une russos dentro e fora de suas fronteiras. Assim, a Rússia moderna é feita de paradoxos: fortaleza e vulnerabilidade, tradição e inovação, isolamento e influência global. Um país que, mesmo diante das turbulências do século XXI, mantém-se fiel à sua missão histórica: ser uma ponte entre mundos, um império de cultura, fé e poder que continua a moldar a história humana. A Rússia é um país que transcende explicações simples. Não se deixa decifrar por fórmulas políticas, nem por mapas geográficos. Como disse o poeta Fyodor Tyutchev, a Rússia não se entende com a mente, nela só se pode crer. Essa frase resume a essência de uma nação que vive mais no coração do que na razão. Trata-se de uma terra de contrastes profundos e beleza indomável, onde o tempo parece correr em outro ritmo. Nas ruas de Moscou, o passado czarista ainda se reflete nas cúpulas douradas. Nas planícies da Sibéria, o silêncio do gelo guarda a memória de séculos. Cada paisagem, cada igreja, cada cidade carrega uma história de resistência e renascimento. A Rússia já foi império e revolução, potência e mistério. Foi temida e venerada, desafiada e reverenciada, mas nunca ignorada. Sua presença no mundo é uma constante, como uma força da natureza que se recusa a desaparecer. O povo russo, moldado por invernos rigorosos e por batalhas históricas, aprendeu a transformar dor em força e sofrimento em poesia. Carrega no coração uma chama de orgulho e fé que nenhuma crise consegue apagar. É essa chama que faz da Rússia algo maior que um país, uma ideia viva, um símbolo de resistência espiritual. De Tolstói a Gagarin, de São Petersburgo às estepes da Sibéria, tudo na Rússia fala de imensidão, coragem e esperança. Entre o gelo e o fogo, entre o silêncio e a música, entre o céu e a terra, é ali que habita a alma russa. A Rússia não se mede em fronteiras ou quilômetros, mede-se em alma, memória e eternidade. E é por isso que, mesmo diante do tempo e das mudanças do mundo, a Rússia continua sendo o que sempre foi: eterna. A Rússia é um país de contrastes não apenas geográficos ou culturais, mas também econômicos. Com um território vasto, recursos naturais abundantes e uma posição estratégica entre Europa e Ásia, sua economia reflete tanto o potencial quanto os desafios de um gigante que tenta conciliar modernidade, tradição e influência global. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia concentra uma das maiores reservas de petróleo, gás natural, carvão, minerais e madeira do planeta, fatores que moldam não apenas seu mercado interno, mas também sua política externa e o poder de barganha internacional. No setor energético, a Rússia é um dos principais produtores e exportadores mundiais de petróleo e gás natural. Empresas estatais como a Gazprom e a Rosneft dominam o cenário global, fornecendo combustíveis a países da Europa, Ásia e além. A abundância de recursos energéticos torna o país essencial para a segurança energética de diversos continentes, mas também o coloca sob o olhar atento de mercados e governos que muitas vezes utilizam sanções e pressões políticas para tentar influenciar suas decisões estratégicas. O gasoduto Nord Stream, por exemplo, simboliza como a Rússia consegue unir economia e política em uma única ferramenta de poder global. Além do petróleo e gás, o país possui riquezas minerais impressionantes. É líder mundial na extração de paládio, titânio, alumínio, níquel e urânio, metais essenciais para indústrias de tecnologia, defesa e energia nuclear. Essa abundância faz da Rússia um ator indispensável para setores estratégicos do mundo moderno. A mineração de carvão, embora menos central hoje do que no passado, continua sendo importante para o fornecimento energético doméstico e industrial. A exploração de madeira e produtos florestais também é um pilar econômico, especialmente na Sibéria, onde florestas boreais imensas fornecem recursos para construção, papel e exportação.
A agricultura russa, apesar de desafios climáticos, cresceu significativamente nas últimas décadas. Com extensas planícies férteis nas regiões do sul e do centro, o país se tornou um dos maiores exportadores mundiais de trigo, cevada e outros grãos. Tecnologias modernas, incentivos governamentais e investimentos privados ajudaram a transformar vilarejos rurais em polos de produção que abastecem tanto o mercado interno quanto o internacional. Além do cereal, a Rússia produz batata, frutas, vegetais e uma variedade de produtos lácteos e cárneos, equilibrando sua autossuficiência alimentar com exportações estratégicas. A indústria russa é outro setor que mistura legado soviético e inovação contemporânea. O país mantém um setor militar industrial avançado, responsável por aviões, tanques, navios e mísseis de última geração, muitos exportados para aliados e parceiros estratégicos. A tecnologia aeroespacial, já abordada em tópicos anteriores, também se conecta à indústria civil, com satélites, foguetes e sistemas de comunicação que fortalecem não apenas a economia, mas também a posição geopolítica da Rússia. Apesar de suas riquezas naturais, a Rússia enfrenta desafios econômicos e estruturais. A economia depende fortemente de commodities, tornando-se vulnerável às flutuações dos preços globais do petróleo e gás. A concentração de riqueza, desigualdade regional e burocracia estatal também são obstáculos à diversificação e à inovação tecnológica. Ainda assim, esforços recentes têm buscado descentralizar a economia, incentivar startups de tecnologia, robótica, inteligência artificial e promover o desenvolvimento industrial em regiões menos populosas, como o Extremo Oriente e a Sibéria. No contexto global, a Rússia utiliza sua força econômica e recursos naturais como instrumento de política externa. Sua posição em blocos internacionais, como o BRICS, e acordos bilaterais com países da Ásia, África e América Latina demonstram que a economia russa é um vetor de influência e cooperação estratégica. Mesmo diante de sanções internacionais, o país mantém sua relevância, adaptando-se a novos mercados, fortalecendo alianças e explorando oportunidades em setores de energia, agricultura e defesa. O comércio internacional russo não se limita à exportação de recursos naturais. Produtos tecnológicos, alimentos processados, equipamentos industriais e bens de consumo estão presentes em diversos continentes. Ao mesmo tempo, a Rússia investe em infraestrutura logística, como ferrovias, portos e corredores de transporte transcontinentais, para integrar suas regiões mais distantes, da Sibéria à costa do Pacífico, e facilitar o comércio com Ásia e Europa. O trem transiberiano, além de ser um ícone cultural e turístico, cumpre papel estratégico na movimentação de mercadorias em grande escala. A economia russa é, portanto, um reflexo do país, vasta, complexa e cheia de potencial, mas também marcada por desafios. Recursos abundantes, tecnologia avançada e um mercado interno robusto coexistem com dependência de commodities, desigualdade e tensões externas. A capacidade da Rússia de transformar esses elementos em poder global demonstra sua habilidade em equilibrar forças econômicas, políticas e geográficas. Em suma, a Rússia não é apenas um gigante territorial ou cultural, é também uma potência econômica baseada em recursos, ciência e estratégia, cuja influência se estende muito além de suas fronteiras. Energia, minerais, tecnologia e agricultura convergem para criar um país capaz de moldar mercados, influenciar decisões internacionais e afirmar sua presença como ator indispensável no século XXI. Com recursos naturais abundantes, políticas estratégicas e uma economia que combina tradição e inovação, a Rússia mostra que seu papel no mundo é tanto histórico quanto essencialmente contemporâneo e que compreender sua economia é entender também a lógica de seu poder global. E assim termina nossa jornada pela Rússia. Um gigante entre continentes, histórias e sonhos. Um país que moldou impérios, inspirou artistas e continua a influenciar o mundo com sua força e mistério. Se esta viagem te emocionou ou despertou sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal Ilhas e Países
e compartilhe este vídeo com quem ama explorar o planeta com o coração e a mente abertos. A Rússia é mais do que um território, é uma ideia viva, uma alma eterna. E talvez ao compreendê-la descubramos também quem realmente somos.